criação do homem e estendendo-se até aquele momento quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Observamos várias coisas importantes, o que Deus revelou e a consequente responsabilidade daquele casal perante Deus. Pensamos também no relacionamento entre Deus e o ser humano. Pensamos no seu fracasso e o juízo de Deus que caiu sobre eles. Hoje vamos considerar a segunda dispensação e para isto vamos ler alguns versículos no livro de Gênesis, começando no capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Vamos começar no terceiro versículo. Não vamos ler o trecho todo, eu sei que os irmãos conhecem bem a passagem, então vamos escolher apenas alguns versículos. O terceiro versículo: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Agora vamos até o versículo 23, capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Capítulo 6. Vamos começar no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E para completar a nossa leitura, mais um versículo no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É só isso que vamos ler, que Deus possa ajudar-nos a entender a sua palavra. Bem no final da primeira dispensação,
aconteceram duas coisas importantes. Duas coisas que iriam marcar a segunda dispensação. Você lembra que em Gênesis capítulo 3, lemos como Adão e Eva pecaram contra Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comentando este fato, Deus disse que agora que eles comeram aquele fruto, tornaram-se como Deus, sabendo o bem e o mal. Por aquele ato, Adão e Eva adquiriram algo que antes não possuíram: o conhecimento do bem e do mal. Adquiriram uma consciência. A segunda coisa importante que aconteceu em Gênesis capítulo 3 está no final do capítulo. Quando Deus chamou Adão e Eva e pronunciou o seu juízo sobre eles e sobre a serpente, Deus tomou um animal, ou talvez animais, e os matou. E com peles de animais, Deus lhes fez túnicas. Deus supriu a necessidade daquele casal através da morte de um animal ou de animais. Deus supriu a necessidade de pecadores. Obrigado. Através da morte de uma vítima inocente. Um animal que não pecou, que não teve culpa alguma, teve de morrer para suprir a necessidade dos pecadores. Adão e Eva tentaram suprir a sua falta, cozeram aventais de folhas de figueira, mas não serviu. O que eles fizeram não era suficiente perante Deus, mas o próprio Deus supriu a sua necessidade. E naquele ato aprendemos que a necessidade do pecador só será suprida através da morte de um substituto. Aprendemos a verdade da substituição. E quando entramos na segunda dispensação, é exatamente isto que vemos. Estas duas coisas que já mencionamos, a consciência do homem e a verdade da substituição em favor do pecador, são as duas coisas que marcam a segunda dispensação. Pensemos em primeiro lugar na revelação que Deus deu. Entrando nesta segunda dispensação, que começou com Adão e Eva no pecado, fora do jardim, fora da presença de Deus, e essa dispensação continuou, até que Deus mandou um dilúvio e destruiu o mundo de então. Uma dispensação que durou mais do que 1500 anos. Observamos ontem que a primeira dispensação era de curta duração. E podemos verificar pelos primeiros capítulos da Bíblia que o dilúvio veio 1656 anos depois de Adão. E já que Adão ficou pouco tempo no jardim do Éden, podemos deduzir que o dilúvio veio encerrando a segunda dispensação 1500 anos ou pouco mais depois da criação de Adão. Nessa dispensação, Deus deu uma revelação muito importante. Ele revelou o caminho pelo qual o pecador poderia ser reconciliado a Deus. Adão e Eva estavam lá fora. Eles poderiam ver diariamente aqueles querubins e aquela espada que virava em todo sentido,
poderiam ver um caminho fechado. Além daqueles querubins, para lá daquela espada, estava o paraíso de Deus, a presença de Deus. Mas Adão e Eva não poderiam chegar. Impedindo a sua chegada estava uma espada que virava em todo sentido. Não havia como passar. Teriam de enfrentar. E enfrentar a espada seria morte certa. Não poderiam voltar. Teriam de morrer. Mas Deus lhes revelou um caminho de reconciliação, a morte de um substituto. Alguém teria de morrer no lugar de Adão, no lugar de Eva. Alguém teria de morrer no lugar do pecador. E somente assim poderia voltar o pecador à presença de Deus. A justiça divina é inflexível. Exige o pagamento da dívida. Exige a morte do pecador. O pecador não tem meios de pagar isto. O salário do pecado é a morte. Mas Deus começou a revelar, nesta segunda dispensação, como Ele descobriu um meio pelo qual o seu banido não permanece para sempre fora da sua presença. O caminho é o caminho da substituição. Deus revelou isto. Vemos no capítulo 4, Abel chegando-se perto de Deus, aproximando-se dele, ele traz um cordeirinho. Ele coloca aquele cordeiro sobre o altar, e aquele animal que nunca pecou morre no lugar de Abel. E a Bíblia diz que Deus atentou para o sacrifício de Abel, e Abel foi aceito. Mas surge uma pergunta que o Velho Testamento não responde. Como é que Abel aprendeu que deveria levar um animalzinho? Caim também quis chegar-se a Deus, levou um sacrifício também, um sacrifício que lhe custou muito. Ele derramou suor, lavrando a terra, plantando e cultivando e colhendo, e as primícias do seu trabalho ele ofereceu a Deus, mas foi rejeitado. Deus não aceitou. Como é que Abel sabia que ele seria aceito? Como é que ele sabia que não poderia levar as primícias da terra, mas precisava levar um cordeirinho? Deus revelou. O Velho Testamento não traz a resposta, mas o Novo traz. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nós acabamos de ler. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Abel ofereceu seu sacrifício pela fé. Não foi por acaso que ele escolheu o sacrifício certo. Foi pela fé. E Romanos capítulo 10 diz claramente que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Fé não é mera credulidade que acredita tudo. Fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Fé é aquela atitude que descansa na palavra de Deus. Fé tem uma base sólida, uma base inabalável. A fé se firma na palavra de Deus. E Abel ofereceu pela fé. Deus falou. Deus havia mostrado lá no jardim, quando ele matou um animalzinho,
para suprir a necessidade de Adão e Eva? Provavelmente Deus ensinou a Adão e Eva, naquela ocasião, que o caminho de reconciliação seria o caminho de substituição. Mas Deus revelou a sua vontade. Talvez através de Adão e Eva chegou aos ouvidos de Caim e Abel, ou talvez Deus lhes deu uma revelação direta. Mas uma coisa é certa, eles sabiam que Deus havia falado: o caminho é este. Pela morte de um sacrifício inocente, você será aceito. Uma revelação importante. Nas dispensações que seguiram, teremos oportunidade de ver como Deus desenvolve esta revelação, mostrando com mais clareza, mostrando com mais detalhes. Mas era necessário que desde o início os homens soubessem que há um caminho, e um caminho só, de reconciliação. É pela morte de um substituto. Até hoje é o único caminho. O que aconteceu naquela primeira dispensação é uma prefiguração daquilo que aconteceu no Calvário. Há 2000 anos atrás, João Batista estava perto do Rio Jordão e viu Jesus de Nazaré chegando, interrompeu o que ele estava fazendo ou falando, dirigiu a atenção do povo para aquele que vinha e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado fechou o caminho. O Cordeiro de Deus tirou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veremos isto em mais detalhe depois, mas eu quero nesta altura que você pare e pense. Todos nós que somos salvos aceitamos a obra de Jesus Cristo, aceitamos a morte dele como sendo algo feito em nosso favor. Somos aceitos perante Deus porque o nosso substituto morreu por nós. E como gostamos de lembrar disto, e como nos alegramos sabendo que Ele morreu por mim. Jamais estaremos no inferno, porque Ele morreu por nós. Estaremos um dia no céu, porque Ele morreu por nós. Mas, irmãos e irmãs, há algo mais envolvido nisto que às vezes esquecemos. Estou pensando em 2 Coríntios capítulo 5. Ele continua dizendo: se Ele morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Este é o ensino prático da morte de Cristo. Por um lado temos a verdade preciosa da nossa salvação. Ele morreu para nos salvar. Mas temos que ver o outro lado da nossa consagração. Ele morreu por nós, para que nós que vivemos, vivamos para Ele e não para nós mesmos. Se Ele morreu por nós, nós morremos. O Novo Testamento apresenta 3 aspectos disto. Lemos em Efésios capítulo 2 que uma vez nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou. Estávamos mortos
em pecado, mas agora Romanos capítulo 6, versículo 2 diz que nós agora estamos mortos para o pecado. Notou a diferença? No passado, mortos em pecado. Agora, vivificados, morremos para o pecado. E devemos reconhecer isto como Romanos 6 ensina, não apenas afirmando que morremos para o pecado, mas dizendo que devemos considerar-nos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas o que isso significa? Nós morremos para o pecado. Um morto, um que morreu, não pode ser atraído por coisa alguma. Se você se aproxima a um cadáver, pode lhe oferecer um bolo, ele não vai comer. Pode lhe oferecer um convite para participar de uma festa, ele não vai aceitar, ele não faz nada, ele não sente nada, ele acabou com tudo isto, está morto. Cristo morreu por nós, portanto nós morremos para o pecado. É verdade? Diz Romanos capítulo 6, considerai-vos como mortos para o pecado. O pecado nos cerca, mas se nós vivemos em comunhão com o nosso Deus, não haverá nada que corresponde àquele pecado lá fora, e nós seremos como pessoas que morreram para o pecado, jamais praticando o pecado. Você diz que é impossível, mas é o padrão que Deus exige de nós, é o que a cruz de Cristo exige. Ele morreu por nós, nós devemos morrer para o pecado por amor a Ele. Você pode tolerar pecado na sua vida, se lembrar do Calvário? Pode praticar um pecado diante do fato da morte de Cristo? Mas tem mais. Se Romanos capítulo 6 ensina que nós morremos para o pecado, Gálatas capítulo 6 ensina que nós morremos para o mundo. Diz ele no versículo 14 daquele capítulo que Cristo morreu naquela cruz, e naquela cruz vemos o mundo crucificado para nós e nós crucificados para o mundo. Nós morremos para o mundo. Se o mundo nos convida, não aceitamos o convite. O mundo não nos atrai mais. Ou não deve, se estamos mortos para o mundo? Meu irmão ou minha irmã, permita que essas verdades penetrem na sua consciência, no seu coração. Examine para ver se na verdade você morreu para o pecado ou ainda mexe nessas coisas. Vê se na realidade você morreu para o mundo ou ainda está sendo influenciado pelas modas do mundo, pelos costumes, pelas ambições do mundo. Já morreu mesmo? Veja a cruz de Cristo e considerai-vos mortos para o mundo. Mas tem algo mais difícil ainda. Não apenas mortos para o pecado, Romanos 6, não apenas mortos para o mundo em Gálatas 6, mas mortos para si próprio em 2 Coríntios capítulo 5.
Ele morreu por nós, para que nós que vivemos, vivamos para Ele e não para nós. Morrer para o pecado talvez seja difícil. Morrer para o mundo é difícil. Morrer para si próprio é o mais difícil de tudo. Disse o Senhor: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é tão difícil dizer não para o mundo. Não é tão difícil dizer não para o pecado. Não é tão difícil dizer não para os outros, mas dizer não para si mesmo, para a sua própria natureza, para aquilo que você quer, que você gosta. Você olha para a cruz de Cristo e vê o seu substituto e lembra: os meus pecados exigem a morte. Ele morreu em meu lugar. Portanto, a vida que agora tenho é dele. Disse Paulo: eu estou crucificado com Cristo, mas vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdade da substituição. Temos de correr mais e considerar um pouco a responsabilidade que pesou sobre os homens naquela dispensação da consciência. A responsabilidade dupla. Em primeiro lugar, a responsabilidade de andar à luz da sua consciência. E em segundo lugar, a responsabilidade de aproximar-se de Deus por meio do substituto. Nesta segunda dispensação, Deus não impôs mais uma lei. Na sua revelação, Ele não deu mais mandamentos. Na primeira dispensação, Ele deu o mandamento para não comer daquela fruta, mas nesta segunda você pode observar que Ele não deu mais mandamentos. O homem já tinha adquirido uma consciência, e é por isso que chamamos esta segunda dispensação de a dispensação da consciência. Quando o homem era responsável perante Deus para andar à luz da sua consciência. Veja isto no capítulo 4. Quando Adão chegou perante Deus, fazendo o que Deus não queria, Deus ainda falou com ele e disse: Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Se fizeres bem ou se não fizeres bem. Ele tinha o conhecimento do bem e do mal. A consciência lhe dava conhecimento do bem e do mal. E ele era responsável perante Deus para andar na luz daquela consciência, fazendo o bem e rejeitando o mal. O homem sabia o bem e o mal, mas não tinha o poder de recusar o mal e aceitar o bem. Descobriu que era escravo do pecado, mesmo tendo conhecimento do bem, ele não fez o bem. E a Bíblia afirma que até hoje não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O homem ainda tem consciência, cada ser humano tem. Isto aconteceu em Gênesis capítulo 3 e nunca foi anulado. O ser humano tem uma consciência. E esta consciência é algo preciosa. Romanos capítulo 2 nos diz, nos versículos 14 e 15, que mesmo os gentios que não conheciam a lei de Deus, eles faziam as coisas que a lei mandava. A lei estava escrita na sua consciência, diz Romanos 2, versículos 14 e 15. A consciência que Deus deu ao ser humano fala exatamente as mesmas coisas que Deus falou na sua lei. E uma consciência pura vai dizer para você o que é certo e o que é errado. E naquele tempo, daquela segunda dispensação, o homem deveria andar à luz da sua consciência.
O Novo Testamento, porém, deixa claro que a consciência pode perder o seu efeito. Lemos no Novo Testamento de uma consciência pura, boa, mas também lemos na Bíblia, no Novo Testamento, de uma consciência má. Eu quero mencionar duas coisas que podem acontecer. A consciência pode ser contaminada. Tito 1:15 nos ensina isto. Fala de pessoas cujas consciências foram contaminadas. Pessoas que professam servir a Deus, mas pelas suas obras negam aquele fato. Pessoas que ensinam, que pregam e que falam, mas a vida não corresponde. Vivendo essa vida dupla, pregando uma coisa e ensinando outra, a consciência se contamina, perde a sua pureza e singeleza, começa a perder o seu efeito, vai enfraquecendo, não consegue cumprir a sua função. E aquele que tem uma consciência contaminada vai se aprofundando cada vez mais no pecado. Seria bom parar e aplicar isto, porque talvez você já sentiu isto na sua vida. Você olha para trás e alguns anos atrás cometendo um certo pecado, como a consciência lhe perturbou, não dormiu bem aquela noite, andou triste e preocupado, a consciência martelando: é pecado, é pecado, é pecado. Depois você repetiu aquele pecado e a consciência continuou martelando, mas você insistiu em pecar. E hoje você faz aquele mesmo pecado, mas não perde sono, não derrama lágrimas. Você sabe que está errado, mas não lhe preocupa tanto. A consciência já está contaminada. E quando isto acontece, você se acha numa situação perigosa, que pode acontecer algo pior ainda. 1 Timóteo 4, versículo 2, fala de pessoas que têm a consciência cauterizada. Pior do que contaminada. É uma consciência cauterizada que não sente mais nada. Você peca e não tem nenhum sentimento de culpa. Você peca com prazer, à vontade. A consciência não repreende mais. Meu amigo, se você um dia chegar neste ponto, você estará condenado eternamente. O que eu digo para vocês é o seguinte: cuidado com a sua consciência. Se a sua consciência ainda é pura, sensível, se ainda a sua consciência lhe acusa por qualquer errinho, dê graças a Deus por isto. E procure, como Paulo falou que ele fazia, procura manter uma consciência pura. Porque essa consciência vai lhe ajudar a evitar o mal. Às vezes você se acha numa situação duvidosa e a consciência vai lhe avisar: não faça isto. Se for uma consciência pura, esclarecida pela Palavra de Deus, ela vai falar o que a Palavra de Deus fala. Aquela segunda dispensação, então, foi a dispensação da consciência, quando os homens tinham o dever de andar segundo a consciência que adquiriam. Mas como a primeira dispensação, esta segunda também terminou em fracasso. Vemos o fracasso começando com o próprio Caim. Chegou na presença de Deus, querendo chegar perto de Deus, disposto a dar uma oferta a Deus, trabalhou para Deus, fez tanta coisa para Deus,
mas foi rejeitado, desobedeceu aquela revelação, não veio pelo caminho certo. Deus ainda falou com ele: se fizeres o bem, Caim, você será aceito. Mas Caim não andou segundo a palavra de Deus, não fez o bem, não andou à luz da sua consciência. Ele saiu e matou seu irmão. Sabia que era uma coisa errada, mas ele fez, violando e violentando a sua consciência. Não apenas matou seu irmão, ele mentiu na presença de Deus. Quando Deus disse: Caim, onde está teu irmão? E na presença de Deus, aquele homem teve a coragem de dizer: eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Rebelou contra Deus. Finalmente lemos ainda no capítulo 4: Caim saiu de diante da face do Senhor. Palavras solenes. Caim saiu de diante da face do Senhor. Cada vez que leio isto, a minha mente vai para o fim da Bíblia, para Apocalipse capítulo 20. Eu vejo um grande trono branco e o Senhor Jesus está naquele trono, e pecadores suspensos perante Ele, e os livros são abertos. Aqueles pecadores saem da presença do Senhor para o lago de fogo. Caim também saiu de diante da face do Senhor. Depois lemos de Lameque, um descendente dele, que partiu pelo mesmo caminho da violência, matando um moço. Partiu também pelo caminho da imoralidade, abandonando o padrão estabelecido por Deus em Gênesis, quando colocou um homem e uma mulher naquele jardim. Lameque partiu para a bigamia, a imoralidade, desafiando a Deus, destruindo a sua consciência. Depois chegamos no capítulo 6, e Deus olha desde os céus, e Ele fala no versículo 5, que toda a imaginação do pensamento do coração do homem era só má continuamente. Ele diz que a terra se encheu de violência, toda a carne se corrompeu sobre a terra. Deus disse: destruirei a terra com o homem e com o animal. O fracasso do homem trouxe o juízo de Deus, destruição da própria terra e de toda a criação. Mas em terminar, há uma coisa no finalzinho desta dispensação que não podemos deixar de observar. Uma coisa que não apareceu na primeira dispensação, talvez em germe sim, mas em fato não. Mas agora na segunda dispensação, vemos o mundo rebelando contra Deus, o fracasso total, o quase total. Aparece um remanescente pela primeira vez. Um remanescente pequeno, só Noé, a sua esposa e 3 filhos e as esposas desses 3 homens. 8 pessoas em tudo. Toda aquela multidão pereceu no dilúvio, mas um pequeno remanescente, salvo, achou graça aos olhos do Senhor. A razão é óbvia. Essas 8 pessoas seguiram a revelação de Deus e não afastaram daquilo. No início, Deus colocou Adão e Eva, um homem e uma mulher. Lameque mudou isto partindo para a bigamia. Capítulo 6, todos partiram para a poligamia. E a imoralidade tomou conta da terra.
Mas havia 4 casais: Noé e a sua esposa, Sem e a sua esposa, Jafé e sua esposa, Cão e sua esposa. Apenas 4 casais que permaneceram fiéis à revelação de Deus, um remanescente num dia de apostasia. Veremos isto em outras dispensações. Chegando no fim de cada uma, veremos uma coisa semelhante, um remanescente fiel no meio da apostasia geral. Mas que Deus nos ajude a ver estas lições tão importantes, lembrando desta revelação da segunda dispensação. O caminho da reconciliação com Deus é o caminho da substituição. Que Deus nos ajude a lembrar sempre das implicações, que nós possamos morrer para o mundo, para o pecado e para nós mesmos, e viver o resto da nossa vida só para Ele. Que assim seja. Amém.